Olá, boa noite. Esse é o Rede TV News. Estamos no ar a partir de agora. Nova pesquisa Quest, divulgada hoje, traz cenários possíveis para a eleição presidencial em 2026. Lula venceria praticamente todos os concorrentes ligados à direita no segundo turno. Câmara aprova projeto de lei que destrava licenciamento ambiental. Batizada de PL da devastação por ambientalistas, ele gera polêmica e pode até ser judicializado se sancionado por Lula. Polícia Federal encontra dinheiro escondido em sapato durante busca e apreensão na casa de Francisco Nascimento, vereador de Campo Formoso, na Bahia. Ele era um dos alvos da Operação Overclean, que investiga fraudes em licitações e desvios de recursos públicos de emendas parlamentares. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal recuperaram 5,5 milhões de reais em criptomoedas durante a operação de combate a fraudes com Pix. A repórter Estela Freitas tem mais informações. Oi, Estela, boa noite. Essa é aquela fraude, não é uma fraude assim, cujas vítimas são consumidores e clientes comuns, como eu e você, mas sim as instituições financeiras que foram vítimas dessa fraude. Relembre esse caso para a gente, por favor. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. É isso mesmo, Amanda. Essa operação tem relação com aquele ataque hacker que desviou mais de 500 milhões de reais na madrugada do dia 30 de junho, considerado pela polícia o maior golpe sofrido por instituições financeiras pela internet aqui no Brasil. 2 suspeitos de envolvimento nesse ataque foram presos em Goiás. E além de parte do dinheiro recuperado, também foi feito bloqueio de mais 32 milhões de reais em criptoativos. Lembrando que aqui em São Paulo, no começo do mês, um funcionário que trabalhava numa empresa que faz essa ligação de bancos menores, os sistemas de bancos menores com o sistema do Pix do Banco Central, foi preso por facilitar o acesso, fornecer informações sigilosas e vender senhas aos hackers por um valor de 15 mil reais. Ele confessou participação no esquema. A investigação continua e os criminosos podem responder por invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Amanda. Até porque a recuperação ainda foi pouca, né? 5 milhões de 500 milhões é muito baixo. Mas obrigada, Estela. Olha, a Polícia Federal deflagrou hoje a 5ª fase da Operação Overclean, que investiga um esquema de desvio de emendas parlamentares. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia, em Pernambuco e Brasília. Na cidade baiana de Campo Formoso, os agentes encontraram cerca de 10 mil reais em dinheiro vivo dentro de um sapato na casa do vereador Francisquinho Nascimento, do União. Também foram cumpridos mandados na residência do prefeito de Campo Formoso, Elmo Aloísio Vieira Nascimento. Marcelo Moreira, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, também é alvo de buscas. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de fraudar licitações e desviar verbas públicas por meio de emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de mais de 85 milhões de reais das contas dos investigados. Os crimes incluem corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e formação de organização criminosa. Ambientalistas afirmam que a proposta da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental vai enfraquecer a imagem do Brasil para a COP30 em novembro. O texto foi aprovado nessa madrugada na Câmara dos Deputados. A votação foi concluída às cerca de 2 da manhã e teve bate-boca entre deputados. Solicita à Polícia Legislativa que venha até o plenário para restabelecer a ordem. O projeto acelera a autorização de obras de interesse do governo federal. O prazo máximo para a emissão da licença será de até 1 ano e a permissão pode valer por até 10 anos. São normalmente obras com grandes capacidades de gerar impactos ambientais, sociais e econômicos. E essas obras elas precisam ser pensadas adequadamente para que elas não gerem mais problemas do que aqueles problemas que elas tentam resolver. Outra polêmica é a possibilidade dos empreendedores renovarem licenças por uma autodeclaração na internet, sem análise do órgão ambiental. Está fadado ao insucesso no país, uma vez que não dá para a gente assumir que um ente privado ele vai internalizar por vontade própria os custos ambientais que precisam ser internalizados.
O texto ainda reduz o poder do IBAMA e transfere a responsabilidade pelo licenciamento para os estados e municípios. As terras indígenas e quilombolas não homologadas deixam de ser consideradas áreas protegidas. O projeto prevê ainda que atividades agropecuárias, ampliação de estradas, tratamento de água e esgoto e pequenas barragens não precisarão de licença ambiental. Além disso, flexibiliza atividades de mineração de grande porte, que não terão de observar normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente até que seja aprovada uma lei específica. Podem agravar enormemente uma série de problemas que nós já temos visto no Brasil, como, por exemplo, o rompimento das barragens em Mariana e em Brumadinho, que levaram aí a prejuízos enormes, além de, obviamente, terem tirado vidas humanas. A proposta segue agora para o presidente Lula, que pode sancionar ou vetar o texto. O governo ainda não se manifestou oficialmente sobre a aprovação. Nas redes sociais, a ministra Marina Silva disse que o projeto fere de morte um dos principais instrumentos de proteção ambiental do país. Em nota, o Observatório do Clima afirmou que o Congresso aprovou, há menos de 4 meses da COP30, o maior retrocesso ambiental desde a ditadura. O presidente Lula, que participou agora à noite em Juazeiro, na Bahia, do anúncio de investimentos na área da saúde, também falou sobre esse tema do tarifaço. Ele endureceu o discurso contra a decisão do presidente Trump sobre sobretaxar os produtos brasileiros. Mais cedo, Lula esteve em Goiás e disse que não vai receber ordens de gringo. Durante sua participação na edição de número 60 do Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em Goiânia, Lula falou sobre a reação do Brasil ao tarifaço. A primeira coisa é que nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que é dos brasileiros. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fique utilizando para fazer agressão. Não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Lula também comentou os desdobramentos do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 e responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos ataques ao Brasil. Agora, manda o filho dele para os Estados Unidos. Vai lá pedir para o Trump me absolver. Vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. O presidente afirmou ainda que a esquerda precisa se mobilizar nas eleições do ano que vem para eleger mais representantes. Será que o povo está nos entendendo? Porque uma estratégia para a gente poder aprovar tudo o que a gente quer é a gente ter uma maioria no Congresso Nacional. Pois é, essa treta toda está rendendo popularidade para o Lula. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, simulou os cenários eleitorais para a próxima campanha presidencial, que ocorrerá em 2026. O levantamento aponta que Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno. No cenário de primeiro turno, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue inelegível, Lula do PT ficaria em primeiro lugar, com 32% das intenções de voto, contra 26% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes ficaria em terceiro, com 8%, seguido de Ratinho Júnior, do PSD, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Romeu Zema, do Novo. 9% disseram estar indecisos e 14% responderam que votariam em branco, nulo ou não votariam. Já em um cenário de primeiro turno, com a participação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também do PL, Lula seguiria na frente, somando 30% das intenções de voto contra 19% de Michele. Ciro Gomes ficaria em terceiro lugar, seguido de Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. 9% estão indecisos e 16% responderam que votariam em branco, nulo ou não votariam.
A pesquisa também simulou um terceiro cenário com a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Nesta simulação, Lula lidera com 32% das intenções de voto contra 15% do governador paulista. Ciro Gomes ficaria em terceiro lugar com 12%, seguido de Ronaldo Caiado e Romeu Zema, do Novo. Indecisos somaram 11% e 21% responderam que votariam em branco ou nulo. Em um cenário de primeiro turno, com Eduardo Bolsonaro, do PL, Lula também ficaria à frente com 31% das intenções de voto, contra 15% do filho do ex-presidente. Em seguida, temos Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. 10% disseram estar indecisos e 16% responderam que votariam em branco ou nulo ou não votariam. Nas simulações de segundo turno, Lula venceria em todos os cenários, empatando tecnicamente apenas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No cenário de segundo turno contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula venceria com 43% contra 37%. Já contra Tarcísio de Freitas, Lula ficaria à frente com 41% e Tarcísio 37%. Os dois estão tecnicamente empatados na margem de erro. Contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Lula também venceria com 43%, assim como contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Nesse cenário, Lula venceria com 43% das intenções de voto contra 33% de Eduardo. O governo publicou uma medida provisória que abre crédito extra de 3 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento da Previdência. Esse dinheiro será usado para ressarcir os aposentados e pensionistas que sofreram perdas com as fraudes nos benefícios. Os pagamentos começam na próxima quinta-feira. Segundo o INSS, 339 mil beneficiários já aderiram ao acordo para ressarcimento. 1.800.000 pessoas podem fazer adesão pelo aplicativo Meu INSS ou então através de uma das agências dos Correios. E o Rede TV News rapidinho hoje fica por aqui. Amanhã a gente se encontra, viu?